nigga, you fucking fight back. O que falar da postura do Gabigol ontem? E também tem muita gente querendo criticar, mas é o contexto também, né? O cara tava virado, tá em festa, tá em férias, tava com a torcida dele. Eu acho que tem que falar mesmo. Eu acho que ele tem que entrar no clima. O que você achou da postura do Gabigol e do grito da torcida do Flamengo, Mauro? Bem, assim, primeiro assim, eu acho de fato que futebol é clube. Para mim, a seleção só tem graça na Copa do Mundo, na Eurocopa, e teria até graça na Copa América se ela fosse de 4 anos junto com a Eurocopa. Isso seria legal. Então eu entendo que assim, a manifestação dele é o direito dele, num contexto muito especial ali, que ele estava no meio da torcida. Ele tem sim o direito de ficar com raiva de quem não convocou. O Tite tem o direito de não convocar e ele também tem. Conversar com pessoas inteligentes sempre é bom. Hoje uma pessoa inteligente me disse o seguinte: pergunta para um funcionário que ficou 3 meses de experiência numa empresa, foi contratado, ficou 3 meses de experiência. Aí tem um chefe que vai avaliar. E o cara se empenhou ali e falou, pô, cara, esse emprego, né? No final dos 3 meses, não, você vai ficar não, bonitão, tá dispensado. Esse cara não vai xingar esse chefe que não contratou? Vai falar, pô, que chefe legal, nossa, ele não me deixou 3 meses e me deu um pé no traseiro. Esse cara, que cara bacana. Não, vai xingar o cara, vai falar mal do cara. É humano, gente. O futebol tem muita hipocrisia. Relações humanas. Trabalhei 3 meses, o cara me deixou lá e ele... Então, a reação dele é parecida com desse cara. Ele foi convocado para jogos antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que o Firmino joga tanto com o Klopp e não joga com o Tite? O Tite não tem culpa nenhuma. Meteu um agora no final de semana, viu? Por quê? Me expliquem. Então ele não sabe usar o jogador. Porque com o alemão ele joga pra chuchu. E não joga nada com quase nada, ou muito menos com o Tite. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. O técnico também tem que saber utilizar os jogadores. Não dá pra ficar só, entra lá e faz. Ah, não jogou, a culpa é do jogador, o técnico fica ali olhando e falando titês depois na coletiva, com externos desequilibrantes, aquelas coisas. Quando não passa pros outros falarem titês também. Então, assim, não é, eu vejo que assim, é o direito dele se manifestar assim, aí ele ficar indignado do direito dele. Eu acho, repito, que não acho absurdo não convocar, mas ele tem o direito de pensar isso. E tem o direito também de fazer assim pra seleção. Se não vai convocar, dane-se, porque de fato ele tá no patamar muito alto. O Ademir da Guia é o maior jogador da história do Palmeiras, na minha opinião. Não sei se o Mauro concorda. Para mim, ele é o maior jogador da história. Eu vi o Ademir jogar. Era absurdo. Quando eu vi a primeira vez, fiquei encantado no Maracanã. Num jogo em 76, Palmeiras 2, Flamengo 0. E o Ademir não foi à Copa de 70. Em 74 foi o Zagallo, não usava o Ademir. Flávio, o que você achou da situação do Gabigol, chamando a torcida quando a torcida gritava Tite, o Gabigol não precisa de você? Normal, festa. Cachaçada, bebedeira, pingaiada, você pode definir o que você quiser. Não muda nada. Parece que a Madre Teresa primeiro, o Tite não vai mais ser técnico da seleção. Vamos supor, o Tite vem pro Corinthians daqui a um ano. Se tiver chance de trazer o Gabigol, ele vai trazer, pô. Lógico, ele quer o cara que faz gol pra ele. É lógico, isso aí não tem nenhuma dúvida. Isso aí é... Imagina, eu lembro que o Muricy, quando uma das vezes que ele saiu do São Paulo, ele saiu esculhambando o... Como é o nome daquele menino que fez o gol do São Paulo lá em Goiás? O centroavante? Borges. Aí ele falou, pô, esse Borges, não sei o quê, né, no bastidor, pô, e tal, não sei o quê. Aí ele foi pro Santos. Contratou o Borges. Campeão da América, ele falou assim, cara, eu preciso de um cara que faça gol. Agora eu pergunto, tem um monte de danadinho ali que não fez nada pra ir pra Copa, não, viu? Que eu diga tem um monte. O olhar do... São 26, eu não vou dizer que é os 10 aqui, mas se todo mundo pegar a carreira mesmo que fez, o Gabigol tá na frente de 10 ou 15 ali pelo que ele faz nos últimos 3 anos, como o Dudu lá atrás estava fazendo. Principalmente carregando, Martinelli, eu tava vendo aqui, o Palmeiras nos últimos 3, 4 anos, foram 11 títulos, o Flamengo 11, mais ou menos 12. E o que o Gabigol jogou, é o principal jogador do Flamengo, lá do Everton Ribeiro, do Pedro. O Pedro chegou outro dia aí, tava aí se jogar, em 3 meses conquistou a vaga pra seleção. Mas é o Pedro. E um monte que tá ali, a família tem que comemorar mesmo, e o cara também. Se você pegar os últimos 3 anos do Gabigol aí, de 2019, até antes mesmo, até chegar agora... Uns 4 anos. Tudo bem, joga numa seleção, que é o Flamengo, vários jogadores de seleção, tudo ali. Mas os caras queriam estar nessa onda aí de Copa do Mundo. Só quantos jogadores estão aí querendo, jogadores que estão indo lesionados. O Sané tá lá, ó. Foi convocado, machucado, né? Só de Mané. Querendo jogar pelo menos a última partida do grupo. Né? Jogadores tudo bem renomerados, bem de vida. E eu tava olhando assim, quando eu falo que o Gabigol poderia estar, porque se você for julgar quem tá ali por merecimento, e tanto que o chefe da seleção, meritocracia, não sei o quê, chegou agora, sentou na janela, não pode.
bota o Gabigol, poderia estar. E dizer assim, ó, teve oportunidade na seleção e não jogou bem. Fez gol contra a Venezuela, foi mais convocado. Teve jogador ali na seleção, jogou só contra a Bolívia, fez alguns jogozinhos e perecer para a Copa do Mundo. Mas eu sei que o argumento fez gol contra a Venezuela, normalmente, historicamente. Não, porque o cara fez gol contra a Bolívia. Aí o cara diz assim: o cara fez gol contra a Bolívia. Aí bota o peso que fez gol contra a Bolívia. Ele fez gol contra a Venezuela. O Vampeta não quer falar, mas eu falo aqui. É um absurdo você ter o Martinelli convocado e não ter levado o Gabigol. Principalmente pelo discurso do técnico da seleção. O discurso é o seguinte: meritocracia. Eu levo por mérito. Isso é cascata, isso é conversa mole para boi dormir, porque a gente sabe que no futebol tem muita coisa envolvida, muitos interesses envolvidos que a gente não tem como provar, às vezes, e aparece um cara lá por enormes interesses envolvidos. Então, você não levar o Gabigol, levar o Martinelli, é um menino que tem futuro, poderia ir para a próxima Copa. Você sabe disso? Na próxima Copa, eu acharia até justo. Você sabe disso? Se o Gabigol vai, e quando a seleção desembarcar no Catar, em Doha, você sabe que é um jogador que ia ser mais assediado? Ele Neymar. Ia estar pau a pau ali pra ver. Com certeza. O cara ganhou a posição ali, agora, os últimos 2 jogos convocados pra Copa, quem foi? Pegou quem? Vamos pegar... Foi Grana aí? Grana e Tunísia. Tu acha que o Gabigol, jogando esse jogo, ele não ia fazer gol, não? Então, mas os jogos que ele fez, ele também não fez grande coisa, assim. O cara é muito cobrado, o cara carrega. Nunca vi, vou logo avisando, nunca vi Gabigol, nunca saí com ele, nunca fui nessa festa. Ele não é amigo do Gabigol. Eu queria ser amigo do Vidal, que o Vidal ontem tava legal. Se tá eu e Vidal ali, ia ser da hora. Oh, will you fucking fight back?